Se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um trem fantasma. Um trem que desapareceu, que teria sido visto em outra data, muito tempo mais tarde. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ative o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu vim trazer esse trem fantasma que é no mínimo curioso. Essa história se passa na Itália e tem algumas teorias, né, para justificar, né, o tal acontecimento. E eu peço para vocês deixarem nos comentários qual a sua opinião sobre essa história, se é só uma história para vender livro, enfim. Vamos analisar. Em 1911, um trem estava programado para partir de uma estação em Roma, na esperança de chegar à cidade de Milão. Nem é preciso dizer que nenhum dos 106 passageiros chegaram ao destino e ninguém nunca mais os viu. O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com esse trem? Realmente desapareceram para sempre? Há quem acredite que este não foi bem o caso. Antes de completar a viagem, o trem deveria passar por um longo túnel. Ele entrou, mas nunca saiu do outro lado. Nada sobrou dele e simplesmente parece que literalmente desapareceu no ar. Apenas 2 dos passageiros foram encontrados. Mas eles estavam bem indispostos na época e suas histórias não pareciam fazer muito sentido. Ambos relataram sobre uma névoa densa, da qual simplesmente pularam, pois ficaram com muito medo. 15 anos depois, espalhou-se a história de um grupo de 104 italianos que apareceu na cidade do México, dizendo ter chegado de trem de Roma. Se isso já não é estranho o suficiente, esse relato é de 1845, 66 anos antes da partida do trem do primeiro lugar. Claro que ninguém na época realmente levou essas pessoas a sério, mas você não pode deixar de se perguntar: será que realmente viajaram no tempo pelo túnel? Ou é só mais um mito urbano? O que você acha? Diz pra mim. Porque esse trem lá na Itália, ele é bem conhecido. As pessoas costumam falar sobre ele lá. O trem fantasma da Itália é uma lenda urbana que envolve o desaparecimento desse trem misterioso. E é o trem misterioso chamado Zanetti, em 1911. E quando ele saiu de Roma com seus 106 passageiros, ele devia passar por esse túnel. E, teoricamente, é neste túnel que ele teria desaparecido. Mas, para falar a verdade, é na montanha, na Lombardia. E quando ele entrou nesse túnel, ele nunca chegou do outro lado do túnel. E também nunca foi encontrado nenhum vestígio do trem e nem dos outros passageiros. Nada foi encontrado, né? E nunca encontraram uma explicação plausível para esse fenômeno. Algumas versões da lenda afirmam que o trem reapareceu em 1943, 1980 e em 2018 em diferentes locais da Itália, com os passageiros ainda vivos, mas sem envelhecer absolutamente nada, como se o tempo nunca tivesse passado para eles. E mais, eles não se lembravam do que tinha acontecido. O tempo nunca passou. Para eles, eles ainda estão dentro do túnel, viajando até chegar ao outro lado. O tempo não passou para eles, né? Não existe uma explicação científica, não sabe se foi uma falha temporal, se foi uma intervenção sobrenatural, ou uma viagem no tempo. Ou será que eles estão fazendo um looping no tempo eternamente? A verdade é que não existe nenhuma evidência histórica ou jornalista que confirme a existência desse trem Zanetti, ou até mesmo do seu desaparecimento. Ou será que as autoridades não tentaram abafar o caso?
Afinal de contas, né, ficou tanto tempo escondida essa história que eles tiveram que abafar essa situação. Será que trata-se de uma ficção criada por um escritor italiano chamado Paolo Maurenzi, que publicou esse romance intitulado O Trem Fantasma em 1994? O livro mistura fatos reais com elementos fantásticos e foi inspirado em uma história similar ocorrida na França em 1895, quando um trem chamado L'Expresso des Neiges desapareceu em um túnel nos Alpes. Eu fiquei curiosa por esse outro trem da França e vou procurar por ele também e trazer aqui no canal pra gente. O que você acha? Põe aí nos comentários pra mim. Portanto, o trem fantasma da Itália é uma lenda. Será mesmo? Mas é uma lenda muito interessante e muito intrigante, né? E depois desse romance publicado em 1994, né, ele inspirou, né, de uma história similar lá da França, que eu também não conhecia essa história da França. E será que o da França é real ou também é obra de arte, é ficção? Nunca saberemos, né? O livro fez sucesso na Itália inteira, vendeu muito, espalhou-se pela Itália e essas pessoas, né, elas começaram a acreditar nesse trem. Então, será que é só um relato? Será que é só uma história? Também podem ter sido silenciadas as suas lembranças. Dizem que esse trem até hoje circula pelos trilhos da região da Campânia, no sul da Itália. A lenda afirma que esse trem é uma locomotiva antiga e assombrada. E existem muitos relatos de pessoas que já viram ao longo dos anos. Como vimos, pessoas que não envelheceram, o tempo não passou para elas. E assim vai indo, né? Algumas pessoas afirmam que viram luzes brilhantes movendo-se ao longo dos trilhos à noite, enquanto outras pessoas relatam ter ouvido o som do apito do trem ecoando na escuridão. Mas não há registro. Olha que interessante. O livro, essa história veio daquele autor italiano que fez o livro, mas as pessoas, elas relatam que viram esse trem. Elas relatam ouvir o apito do trem. Elas relatam ouvir o barulho do trilho, né? E verem essas pessoas lá dentro como se elas nunca tivessem envelhecido. E é um trem antigo, então as pessoas põem lá os relatos. Então, assim, será que todas essas pessoas inventariam esses relatos a partir de um livro que leram? Porque quando você pega um livro para ler, você sabe que não é real, né? Então, como que as pessoas começaram a ouvir essas experiências, né? E os relatos sobre o trem fantasma da Itália geralmente são encontrados em histórias transmitidas oralmente ao longo das gerações na região da Campânia, lá no sul da Itália. Essas histórias são parte do folclore local e podem ser compartilhadas por meio de relatos pessoais, anedotas, publicações em mídia digital, até a própria internet. As pessoas vão espalhando fóruns online, sites especializados em histórias de fantasmas e mistérios. Então as pessoas continuam compartilhando seus relatos lá e continuam contando que viram esse trem, ou pelo menos ouviram esse trem passar em algum lugar, e principalmente os apitos. A verdade é que lendas urbanas existem no mundo inteiro. Cada país, cada cultura vai ter a sua, né? Mas a verdade é que as pessoas, elas sempre se atraíram pelo sobrenatural, pelo desconhecido, pelas histórias e lendas. Então, assim, deve haver sim um fundo misterioso, mas eu fico assim na dúvida. Será que foi uma história inventada para vender livro? Mas se foi uma história inventada para vender livro, as pessoas leram o livro, elas, depois de lerem o livro, começaram a ouvir. E também dizem olha como as coisas não batem. Porque se esse livro foi lançado em 1994, mas que a lenda de haver um trem fantasma lá na Itália, ela é muito antiga, que passa de geração para geração. Será que o autor do livro, na verdade,
não se inspirou nesse folclore, nessa lenda urbana para fazer essa tal história de 1984? Então, assim, afinal de contas, quem surgiu primeiro, a lenda ou o livro? Ou o livro ou a lenda? Então, fica no ar essas várias dúvidas minhas que eu tenho. E esses dois passageiros que dizem que pularam e que conseguiram escapar. Quem são esses dois passageiros? Por que não tem o nome deles? Né? Por que não tem mais relatos deles? Complicado, né? E se essas pessoas estão viajando num looping temporal infinitamente, esse trem nunca vai parar? Em que época esse trem vai parar? Olha, bem intrigante essa história. O que você achou? E você acredita que possa existir um trem fantasma perdido no tempo por aí rodando? Eu já ouvi falar que outras pessoas de outros países também viram esse trem passar em algum lugar aí. Sinistro, não é mesmo? Alô? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Diz pra mim nos comentários o que você achou dessa história. Se você acredita, não acredita, se você acha meio suspeito, enfim, né? Não dá pra saber, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!